Olá, queridos, bem-vindos ao dia 140 de 2024, amém? Dia que o Senhor já fez. Começamos o nosso dia hoje lembrando do Salmo 33, verso 18, que diz que os olhos do Senhor estão sobre os que firmam toda a sua esperança em suas misericórdias, amém? Ainda numa outra versão, confiam, esperam, dependem completamente do seu grande amor. O verso seguinte, o versículo 19 diz: para livrá-los da morte, mesmo em tempos de fome. Amém? Aqui estamos nós, Senhor, completamente dependentes do seu grande amor por nós, né? Firmando em Ti toda a nossa esperança nas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nesse dia que o Senhor já fez, já providenciou, né, já reservou, guardou para esse dia o necessário, o suficiente, o bastante, né? Assim, essa medida repartida, particular, personalizada, que o Senhor disponibiliza para cada um de nós, todos os dias, né, na tua fidelidade, de acordo com a nossa necessidade. Nós te agradecemos, Senhor. Sejamos nós encontrados hoje, né, agradecidos ao Senhor, festejando sim, não só porque é domingo, mas porque o Senhor já fez, amém? E nesse dia nos alegrar sim, apesar dos pesares, né, assim, aqui estamos nós, Senhor, agradecidos, né? Não sejamos nós encontrados hoje a murmurar, a maldizer, a falar mal, né, de alguém ou de alguma coisa, mas agradecidos ao Senhor, né, que também cuida de nós, né, assim, queridos, né, pois os seus olhos, é bem verdade, diz um provérbio, né, um pedacinho da Bíblia, ali do livro de Provérbios, que o Senhor sim está a observar, né, assim, tanto os maus como os bons, mas os seus olhos, né, assim, repousam, né, os seus ouvidos estão atentos, né, àqueles que firmam toda a sua esperança em suas misericórdias, como diz o Salmo 33, né, versículo 18, sobre os que dependem completamente, né, do seu grande amor, os que confiam, esperam, dependem, né, assim, que nosso coração hoje, né, Silvana, Letícia, que já chega abençoando, né, e sendo abençoada, que o Senhor lhe recompense, querida, 100 vezes mais. Né, Silvana? Oi, Jair. Bom dia, bom dia, bom dia, riso. Oh, Silvana, perdão. Eu corri tanto, mulher, pra chegar, né, e ver. Me perdoe, viu? Rosiane, a paz do Senhor, querida, a paz do Senhor. E aí, vamos lá? Vamos atualizar aqui o nosso itinerário, né? Gente, chegamos ao dia 140, amém? De 2024. Senhor, como nós te agradecemos, né? E hoje continuaremos a nossa viagem. Nós paramos ontem no capítulo 11, não foi assim? Queridos, eu passei o dia ali moendo, né? Cozendo assim esta semente, né, da fidelidade do Senhor na nossa vida. Depois eu até voltei comentando com o meu esposo, eu falei: querido, você reparou que as lanças e os escudos que haviam sido de Davi, foi o que o sacerdote, no caso ali Joiada, né, deu ou entregou ali aos capitães que estavam rodeando, guardando, né, a vida de Joás, né, aquela criança que na fidelidade do Senhor, quando aquela mulher, né, na sua maldade, a Atalia, né, que era a mãe de Amazias, né, quando soube da morte do filho, ela vai matar os próprios netos, né, assim, os filhos de Amazias, para reinar em seu lugar. E foi então que o Senhor deu escape, livramento, escondeu no templo, na casa do Senhor, né, assim, Joás,
né, com apenas, eu penso que ele era um bebê, porque se passaram 6 anos e quando ele completou 7 anos, ou seja, ele tinha no máximo um aninho, né, talvez ainda nem andasse, mas o Senhor na sua fidelidade, né, por amor a Davi, né, assim, porque prometeu a ele que ele manteria uma lâmpada acesa, né, diante da sua presença, mantendo ali no trono de Davi um descendente, apesar do reino dividido e de tudo que tem acontecido e nós temos acompanhado, né, assim, o Senhor vai guardar Joás, né, um bebê, e 7 anos depois vai fazer dele rei, com apenas 7 aninhos. E o que eu achei lindo é que nós já percebemos isso no texto, mas o Senhor deixa sinais, né? E veja, as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam ali na casa do Senhor, guardados ali, certamente para esta ocasião, né? Assim, o Senhor fez questão. Os capitães não poderiam ter usado de outras lanças, de outros escudos, mas não, para guardar a vida. Eu agora nem sei se ele era tataravô, algo assim, né? Mas para guardar a vida, né, do descendente de Davi, que se assentaria no seu trono, como Deus prometeu, na sua fidelidade. São essas lanças, né, esses escudos que usou Davi, que vai guardar a vida. Agora não é mais neto, acho que é tataraneto, né? Deus é tão lindo, queridos, como é bom, Senhor, né, depositar, nos entregar de todo o coração. Veja o que diz o Salmo 33, um salmo de Davi, amém? Né? Que os seus olhos estão sobre, né, sobre nós que firmamos, veja que é firmar toda, né, a nossa esperança em suas misericórdias, no plural, amém? Que se renovam, né, assim, a cada manhã, como esta, né, que o Senhor já fez, né? E aí há uma outra versão que diz, todas as versões desse pedacinho é assim, uma mais bonita que a outra, ou confiam, esperam, dependem completamente, ao todo aí, né? Completamente no seu grande amor. O verso seguinte me chama muita atenção, porque ele está dizendo isso e o que ele tem em mente ali é um tempo de escassez, é um tempo de fome, para livrá-lo da morte em tempos de fome, né? Ou seja, de escassez, de falta, né? Na hora que nós mais precisamos. E sim, eu encontrei a referência daquele pedacinho que fala que o Senhor está bem perto, ou perto está o Senhor dos que estão desanimados. É o Salmo 34, né? É sempre bom citar e mostrar, né? Assim onde está escrito. Embora a gente não vá lá agora. Oh, glória! Eita! Sejam todos bem-vindos a esse dia 140, a esse pedacinho da Bíblia, amém? Cá estamos nós, especialmente para você que vai passando depressa, como o Senhor disse a Abacuque, né, assim, estamos aqui, né, lendo a Bíblia para você. Chegamos ao 12º livro da Bíblia e hoje ao capítulo 12, amém? De 2º a Reis, que continua dizendo assim. Nós então agora vamos saber como foi então o reinado de Joás, que começou a reinar, né, assim, sobre Israel, ou a tribo de Judá e Benjamim, né, tendo como capital ali Jerusalém, com 7 aninhos de idade, amém? Vamos lá? Ajuda-nos, Senhor, a ser encontrados hoje, né, assim, queridos, quero aproveitar a sua atenção, né, para dizer, sejamos nós encontrados hoje, não a murmurar, amém, ou a maldizer, né, mas firmando, né, a nossa esperança, toda ela, amém, sem reservas, né, nas misericórdias do Senhor, né, esperando, confiando, dependendo completamente do seu grande amor por nós, seu cuidado, sua atenção, seu olhar atento, né, seus ouvidos atentos ao nosso clamor, amém? Vamos lá? Porque quem assim faz, como nós temos lido, né, e entendido, né, assim, que quem assim faz, como fez Davi, em tantos apertos, tantos perrengues, né, assim, queridos, quantas vezes provado, ali muitas vezes sem saber o que fazer, o que o Senhor queria dele, né, assim, ele resolveu firmemente no seu coração, né, firmemente no seu coração, depositar em Deus a sua confiança. E aqui, ó, quanto tempo já se passou que Davi já não está, né,
na terra, e a fidelidade do Senhor continua, né, assim presente na vida dos seus, como a gente viu aqui na vida de Joás. Amém? Vamos lá? Segundo a Reis, capítulo 12. No ano 7º de Jeú, começou Joás, né, assim, a reinar, e 40 anos, olha só, com 7 aninhos ele começou, não foi? 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. Olha só, fez Joás o que era reto. Era tudo que eu queria ouvir. Fez Joás o que era reto, o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Sim, certamente ele era ali, como se fala? Quando um tutor, né, digamos assim. Veja que Joiada o conduziu perfeitamente bem, né, queridos? Acho que nós podemos, cabe aqui essa expressão, pois ali ele era só uma criança, mas veja, ele foi muito bem orientado e conduzido ali pelo sacerdote, né? Ele fez, a Bíblia diz que ele fez, foi assim que terminou o capítulo de ontem, ele fez aliança entre o Senhor, o rei, no caso Joás, ainda criança, né? E o povo, para serem eles o povo do Senhor, porque eles estavam ali desviados, né, assim, já há algum tempo, não é? Longe de Deus e da sua vontade. Como também, veja que a Bíblia faz questão de ressaltar que ele não só fez aliança entre o Senhor, o rei e o povo, mas fez também aliança entre o rei e o povo, né? Quando ele coloca ali a coroa, quando ele o apresenta como rei, né, assim, da linhagem real, ou seja, legítimo, né, assim, escolhido por Deus, e coloca sobre ele a coroa, ele lhe dá também o livro do testemunho, a Bíblia. Amém? De acordo com a orientação do Senhor de que os reis deveriam ter uma cópia para si e ler todos os dias, sim. Né? Por isso nós lemos todos os dias, e várias vezes nós vamos encontrar o Senhor fazendo menção dessa importância, né, de ler todos os dias. Por exemplo, a Josué, de dia e de noite, né, assim? Para quê? Para teres o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, né? Porque como diz a Bíblia, e é verdade, se nós paramos de ouvir a instrução hoje, mais longe da verdade nós vamos estar amanhã. Ou seja, há uma versão mais atualizada que diz que quando nós paramos, né, assim, de aprender hoje, né, mais longe. Agora eu não lembro a parte B nessa versão, amém? Mas quer dizer isso, da importância, né, assim, da constância, né? É mesmo um exercício. Veja, quando você se exercita todos os dias o seu corpo, né, para a sua saúde, bem-estar, qualidade de vida, né, assim, o seu corpo fica habituado, né, assim, mas se você para por um tempo, quando você retoma, o que acontece? Seu corpo estranha, né, fica todo dolorido, né, assim, pronto, espiritualmente não é diferente. Tanto é que a Bíblia fala dos nossos sentidos espirituais, que precisam ser exercitados, para quê? Para que nós sejamos capazes, veja que é uma capacidade que vem de um processo, amém? De um exercício. A Bíblia coloca nesses termos, né? Inclusive não desvalorizando, diz, o exercício físico de fato é bom, disse Paulo, mas o exercício espiritual é muito, muito melhor. Por quê? Porque ele não diz respeito só a esse corpo ou a essa vida, né? Assim, é um conhecimento que é eterno, amém? Que vai conosco para a eternidade, né? Não diz respeito só, mas a que há de vir, né? Não somente a essa era, né? Ou a essa vida, mas a que há de vir. Então, por isso dá a importância do nosso encontro aqui, amém? De ler a Bíblia todos os dias, ou de conhecê-la completamente, amém? Quem lê a Bíblia conhece, ou quem conhece a Bíblia conhece a Deus de verdade, como de fato Ele é, pois é a sua face que nós vemos, é a sua voz que nós ouvimos, amém? E a fé vem pelo ouvir, não é assim? Então, ele vai reinar 40 anos, né, assim? E ele fez o que era reto perante o Senhor todos os dias, a Bíblia faz questão de dizer, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia, né? Ou seja, enquanto ele ainda era criança, talvez um moço, mas e depois? Será que ele permaneceu fazendo o que era reto perante o Senhor? Vejamos, tão somente os altos não se tiraram
Ai, gente, veja quantos reis já se passaram e mesmo andando nos caminhos do Senhor, nos seus dias, não conseguiram tirar completamente. Você reparou nisso? Tão somente os altos não se tiraram e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joás, e é que com a coroação de Joás, eles foram lá, não foi assim? Tanto mataram Matã, era o nome dele, o sacerdote de Baal, como derribaram a casa, o templo ali, o santuário, né? De Baal, despedaçaram seus altares, as suas imagens. Foi feita essa reforma, mas veja que o povo ainda é impressionante, né? Assim, Jair, em Silvana, riso. É impressionante, né? Como a nossa obstinação, né? Assim, em trocar Deus, né? Assim, por outras coisas, né? Não é de hoje. Nós vamos ver isso ao longo, né? Ou em todas as gerações, né? E a Bíblia faz questão de deixar registrado, né? Então o povo ainda continuava, né? Sacrificando e queimando incenso nos altos. Disse Joás ao sacerdote: olha, finalmente ele vai falar. Todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa, onde quer que se encontrem, né? Pela primeira vez a gente ouve ele falar, certamente ele já tinha uma certa idade, e ele disse uma boa coisa, amém? Ele tá falando aqui do dízimo e das ofertas, amém? Que chegavam, né? Onde devia, até hoje é assim, né? Na casa do tesouro, e é para a manutenção, né? Assim? Aqui está escrito para a manutenção da casa do Senhor, como também para os órfãos, viúvas, é o que a Bíblia diz, amém? Então ele vai dizer que esse dinheiro seja usado para fazer os reparos. Veja, já tem se passado aquele grande templo, né, que nós acompanhamos, né, sendo construído, né, agora já precisa de reforma, né, de reparos. E sucedeu, porém, que no ano 23º do rei Joás, veja quantos anos, ele começou com 7, reinou 40, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. É sério isso? 23 anos se passaram e eles... Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada, ainda estava ali, graças a Deus, e os mais sacerdotes lhes disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes assim e não receberam mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Justo, né, queridos? Porque como se vê hoje, né, o que a Bíblia diz, esse dinheiro é para quê? É para a manutenção, ou seja, são casas, né, são templos, tem água, energia, tudo mais, né? E muito mais, né? Assim, tem o zelador, tem ou a zeladora, né? Geralmente é uma irmã, né? Que é assalariada, carteira assinada e tudo mais, ou seja, é para essas coisas, mas veja que é para os órfãos e as viúvas, né? Não é para... Mas veja, gente, eu fiquei passada. 23 anos se passaram, eles estavam recebendo dinheiro e não estavam fazendo os reparos. Como hoje se vê, né? Assim, ou seja, o dinheiro não estava sendo destinado para o devido fim, né? Que o Senhor determinou. Então, ele disse que eles não mais receberiam, certo? Porém, o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco. Pronto, aquela caixinha, né? E a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Pronto. Como ele proibiu que eles recebessem, né? Que sabe Deus o que eles estavam fazendo, porque os reparos eles não fizeram. Amém? Então, foi então que o sacerdote fez essa caixinha, né? Para ali depositar uma espécie de gasofilácio, né? Que é aquela caixinha, né? Assim, onde é depositado ali a oferta, o dízimo, né? Em nossos cultos.
Pois bem, então ficou ali bem direitinho, ele explica ali, né, do lado direito de quem entrava, e as pessoas passaram a depositar ali, ou os sacerdotes, né, porque eram eles que recebiam do povo. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor, certo? Então cabia ali ao escrivão, é isso, do rei. Ele subia não sozinho, mas com uma testemunha, no caso, joiada, né? O sumo sacerdote. Ali contavam, ensacavam, ou seja, organizavam o dinheiro depois de pesado. Lembrando que eram moedas, né? De bronze, prata, ouro, né? O dinheiro depois de pesado davam nas mãos dos que dirigiam a obra e tinham ao seu cargo a casa do Senhor. Muito bem. Estes pagavam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. Pronto, foi assim que a obra, né, seguiu adiante, ou finalmente, né, começou a acontecer como devia, como também aos pedreiros e aos caboqueiros, amém, e compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam, né, assim, todo o necessário para a conservação da casa do Senhor, né, ao que parece foi uma grande reforma, amém, precisou de pedreiro, carpinteiro, né, e muito mais. Mais do dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem espivitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor. Ou seja, se concentraram mesmo no templo, né, assim, e não nos utensílios, certo? Porque o davam aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam conta aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Amém, como a gente reparou, certo? Ou seja, eram homens de confiança, né, que nem se pedia contas, porque via o que estava sendo feito. Amém, queridos? E assim deve ser, né? Assim, Deus leva isso tanto a sério. Olha só, mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não se trazia à casa do Senhor, eram para os sacerdotes. Essa é aquela porção, os sacerdotes ali eram da casa de Levi e eles estavam ali trabalhando, né, a serviço dos seus irmãos. Essa tribo foi separada para isso e eles tinham de Deus a sua porção, que era esta, inclusive, como também dos mantimentos, dos cereais, dos grãos, por exemplo, as primícias, que era o primeiro fruto ali da colheita, pertencia ao Senhor. Isso era entregue na casa do Senhor e era destinado aos sacerdotes, né? Ou seja, um privilégio sem tamanho, né? Tanto é que o Senhor diz, eu sou a sua porção, ou seja, da minha porção, a porção de Deus era dada a eles, o melhor da terra, para dizer o mínimo, né? Assim, era reservado ou dado aos sacerdotes, porque era ofertado ao Senhor. Justo. Então subiu Azael. Veja, isso é tão... não esperava encontrar nesse capítulo esta lei, ou a parte, né, da lei do Senhor acerca... vamos só concluir. Então subiu Azael, lembra de Azael, rei da Síria, que matou Ben-Hadad, sufocado ali com aquele cobertor. Cena terrível, né? Assim, na Bíblia também encontramos, amém? É como assistir um grande seriado com vários episódios, onde nós temos, sim, de tudo, não é? A drama, inclusive cenas como esta, não é? Ele era mau, tanto é que Elias vai fitar os olhos nele ali por tanto tempo, que ele vai ficar embaraçado, porque Elias está vendo, o Senhor está mostrando a ele, né, a sua maldade, que ele ainda nem fez, mas o Senhor disse que ele faria. Será que será agora, gente? Ai, eu nem queria. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Pelo visto, vai se cumprir aqui agora o que o Senhor disse. Mas voltando, queridos, a essa ordenança, né, do Senhor, que é tão organizada, né, assim, veja, certa vez, um dos profetas, Ageu, sim, que a gente tanto conhece sobre a glória da segunda casa será maior do que a primeira, de uma maneira assim, um tanto descontextualizada, né, assim, porque, né,
Deus está se referindo à glória desta casa aqui, né? Que seria maior do que esta aqui, que é a de Salomão, né? Assim, porque agora, né? Ele não, podemos dizer assim, o templo continua tendo seu valor, amém? Mas todo o templo, desde o tabernáculo, o templo era símbolo de uma realidade espiritual que hoje é real no meu corpo e no seu, que agora é casa, morada, templo de Deus, né? Que depois de Jesus agora vem morar dentro de nós através do seu Espírito, né? Assim, pronto. Era a esse tempo, né? Ou a essa dispensação que hoje é a nossa, né? Nós temos um privilégio que nenhuma geração antes de Jesus, né? Ou antes do dia do Pentecoste, que é quando o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus volta à Terra, teve. Nós somos privilegiados, amém? De ter Deus como morador dessa casa, dessa tenda, esse tabernáculo, esse templo que somos nós. Hoje nós somos o santuário, amém? O templo continua sendo símbolo, tendo a sua devida importância, certo? Então, é por isso que para entender o Novo, a gente precisa conhecer o Antigo Testamento, né? Que não foi de modo algum invalidado, amém? Né? Porque era simbólico ali, literal, apontando para uma realidade que é espiritual. É por isso que Jesus vai dizer, já no comecinho do Evangelho, né? Que nenhum tio, ou seja, nenhum acento, ou nenhuma, se referindo àquela menor letra do hebraico, ai, me fugiu agora, né? Passará antes que se cumpra, né? Toda a lei, né? Assim, então veja, lá em Ageu o Senhor vai dizer, olha, vocês comem e não se fartam, né? Assim, vocês bebem e não se saciam, o dinheiro de vocês, o seu salário, o Senhor está se referindo ao salário, é como colocar num saco furado, sabe? E vocês me perguntam por quê? Aí ele vai dizer, ora, é porque enquanto vocês habitam, né? Ele está falando a uma geração que voltou do exílio e esse templo aqui foi destruído, não foi assim? Por Nabucodonosor, o templo de Salomão, os utensílios levados, e eles vão passar aqueles 70 anos ali no exílio e quando eles voltam, precisam reconstruir. Por exemplo, foi através de Neemias que o Senhor vai reconstruir as muralhas, ou os muros, né, de Jerusalém, através de... O escribas é Esdras, né, assim, acho tão lindo, nem é em Esdras, mas em Neemias que nós vamos encontrar escrito que foi feito quando eles finalmente chegam lá, essa caravana, né, porque eles foram, como foi profetizado, se cumpriu, eles foram liberados para voltar, né, para Jerusalém. E quando eles chegam ali, aquela geração não conhecia o Senhor, não conhecia a sua lei. E foi feita uma plataforma, meninas, Henrique, Ore, Cesaltina, bom dia, Ori. Foi feita uma plataforma de madeira. A palavra plataforma aparece na Bíblia. Aqui é uma plataforma, queridos, não é assim que a gente fala? E é mesmo, né? Os meios, olha, o rádio, televisão, internet, ou antes, né? A prensa, daí a palavra imprensa, ela foi, certamente Gutenberg nasceu com esse destino, com esse propósito, né, para que a Bíblia fosse propagada. O primeiro livro que é impresso ali, né, e daí vem o jornalismo e tudo mais, é a Bíblia, né, assim, e ele foi o inventor daquela coisa, né, que vem, olha, né, então, veja, Abacuque, a palavra é outdoor, sabe o outdoor? Que é um outro meio, né, assim, de comunicação, pronto. Foi o que o Senhor disse, ele escreve de maneira que quem passe depressa consiga ler a mensagem, né? Tá se referindo ali a esses outdoor que nós vamos passando depressa, pronto, é uma referência bíblica, né? A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, né? Assim já dizia Lutero, né? Então, ele já vai fazendo parênteses, né? E aí o que a gente queria dizer com isso? Pois é. Então, o Senhor vai dizer àquela geração, amém? A gente se esquece, mas o Senhor não. Vai dizer àquela geração, olha, enquanto vocês deviam estar ocupados, porque veja a importância do templo, né? Ou a importância de Deus em primeiro lugar. Eles se ocuparam o quê? Em cada um fazer as suas casas, né? E fizeram umas casas, ou seja, uma baita de uma casa, amém?
Se passaram anos, anos e anos. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver em minúcias. Anos e anos, como aqui, 23 anos, sabe? Quando é para Deus, a gente vai deixando, não é nossa prioridade. Amém? No nosso checklist, né? Na nossa lista, a gente vai deixando, né? Tipo, repartir, doar, né? Assim, né? Cultuar, né? Congregar, né? Participar ali das atividades da igreja como corpo que nós somos, né? Assim, essas reformas ou esses bons hábitos, né, que nós precisamos ter e manter, a gente vai deixando, sabe? E até o dia que o Senhor falou, quer saber de uma coisa? Aí falou com eles, né? Veja, mas isso não, sabe, isso não rende, queridos. Quando é o que o Senhor sempre tem nos lembrado aqui, quando não é Deus que está em primeiro lugar em nossa vida, por mais que a gente construa, por mais que a gente, sabe assim, mas é como colocar num saco furado, não rende, porque é a bênção do Senhor que enriquece. Então o Senhor vai chamar a atenção daquela geração, assim como o Joás aqui vai chamar a atenção daqueles sacerdotes. Veja, 23 anos se passaram e os reparos não tinham sido feitos, ou seja, o que estava ruim, então deteriorou ainda mais. E é o que o Senhor vai dizer à geração que volta do exílio, vai dizer, olha, enquanto vocês estão ocupados em suas casas, a minha está em ruínas, e é por isso, ou seja, né, houve aí uma inversão de valores. Amém? É o que nós vemos aqui. E é por isso, Senhor, que nós oramos, para que o Senhor nos mostre onde é que nós temos priorizado, né? Onde é que nós temos dado mais valor aos nossos interesses, né? Aos nossos próprios interesses ou a outras coisas, né? Assim, onde é que nós temos focado, empregado toda a nossa atenção, energia, tempo, disposição, recursos, né? Assim, sendo que em primeiro lugar, né, deve estar os seus interesses, né, em nossa vida, né, o que o Senhor quer que nós façamos. O que é que o Senhor quer que nós façamos? Que reparos o Senhor quer que nós façamos, que nós precisamos fazer? Mostra-nos, amém, queridos? Mostra-nos que reparo, que reforma, né, assim, queridos, o casamento, né, assim, precisa de reparos, né, assim, às vezes, um filho precisa de um reparo, sabe, aquele, né, a gente vai deixando de corrigir, às vezes ali de ensinar, de aconselhar, de instruir, e acontece que ali, né, precisa da nossa atenção, precisa de, né, que a gente vá ali como um pedreiro, porque de Deus somos cooperadores, de Deus somos trabalhadores, o feito é de Deus. A Bíblia diz que nós somos essas pedras vivas desse grande edifício, né, que Deus está fazendo. Nós fazemos parte de um grande plano, enquanto que Deus está trabalhando no seu plano, né, particular em nossa vida. Ou seja, há sempre um trabalho a fazer, né? Assim, Deus é trabalhador. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, né? Ele não fez tudo o que fez e está lá. Não, Ele trabalha. E nós somos os seus trabalhadores. Amém? Senhor, qual é o projeto, né? Qual é o teu plano aqui? Qual é o teu propósito esse ano, né? Nós estamos aqui num grande projeto, né, de leitura da Bíblia, que exige de nós empenho e dedicação. Você imagina? Fala, não, eu vou ler o ano que vem. Ano que vem, dia 1º de janeiro, eu começo. Ah, esse ano já começou? Nós já estamos em maio. Vamos deixar, né, assim, para o próximo ano. Porque aí, não. Quanto tempo nós vamos esperar? Amém? O tempo é já, o tempo é agora. Sabe por quê? Porque tudo mais que nós estamos fazendo é um grande desperdício. É como colocar o salário num saco furado. Se a nossa prioridade não é, né, a prioridade de Deus para nós, de nada adianta correr, é como a Bíblia diz, né, lá no Salmo 128, dormir tarde, acordar cedo, comer o pão de dores, nem assim? Aos seus amados dá enquanto dorme. Amém? Então, vamos lá. Ajuda-nos, Senhor. Mostra-nos que reparos precisamos fazer. Amém? Começamos a nossa semana, né, orando assim. Mostra-nos, Senhor. Não queremos esperar desperdiçar 23 anos da nossa vida, mas ser fiéis, amém? Com os recursos que o Senhor tem nos dado. Os dias, a saúde, né, assim?
o que o Senhor já tem nos dado. Veja, o Senhor dá o recurso, viu? Quando Ele manda a gente fazer, Ele não quer, não, Ele providencia o necessário. Esse é Deus. É assim que Ele age, é assim que Ele é assim que Ele faz. Ele não nos pede nada, querido, que antes Ele já não tenha providenciado. O que é que você tem na mão, Moisés? O que é? Eu tenho esse bordão aqui, pronto. Com a minha bênção, com esse bordão, esse pau, essa vara, esse pedaço de... Você vai abrir o mar vermelho. Amém? Disse para aquela viúva, né? Assim, viúva de um dos discípulos do profeta. Você leu, lembra? Você ouviu, né? Ai, pai, eu tenho... Né? O que é que você tem? Ela, como todos nós, não tenho nada. Não foi a primeira coisa que ela disse, não tenho nada. Aí ela lembrou. A não ser, para dizer que eu não tenho nada, tem assim um restinho de azeite. Ah, queridos, né? Nunca diga para o Senhor que você não tem, amém? Nada, né? Porque o Senhor quer abençoar o que Ele já, sabe? Não foca no que não tem, amém? Mas no que você tem, né? Isso é contentamento, isso é gratidão, amém? O Senhor não precisa, Ele só precisou de uma pedrinha, não foi? De uma pedrinha para derrubar um gigante, né? Porque não é nós, é Ele. Tudo que nós precisamos é entregar a Ele. Não foi o que a viúva fez? Ela fechou a porta aqui com seus filhos, que seriam levados como escravos por causa daquela dívida. E ela tomou vasilhas emprestadas, não poucas, muitas, mas foram tantas que os filhos participaram, viu? Iam trazendo as vasilhas e ela ia depositando. Até que ela disse, chega, como a gente diz aqui no Nordeste, chega com mais uma vasilha. E o filho, não tem mais nenhuma. Encheram todas. E foram tantas que foi o bastante. Não só para pagar a dívida, mas para fazer daqui, renda um negócio. Ela viveu do resto. Amém? Então, o Senhor sempre vai nos dar. Veja, agora, muitos de nós, ou por muito tempo da nossa vida, a Bíblia não diz o que eles fizeram com o dinheiro. O fato é que eles não repararam, não fizeram os reparos na casa do Senhor, né, assim? Mas quando foi colocado na mão das pessoas certas, né, assim, que com fidelidade, procediam com fidelidade, né? Nem pediam conta, porque eles faziam o que era para fazer. Que assim sejamos nós, querido. Hoje, a começar de hoje, nesse tempo das nossas vidas, Senhor, ajude-nos a usar os recursos que o Senhor tem nos dado, que o Senhor já tem providenciado, tem colocado em nossas mãos. Muitas vezes nós achamos que não temos. Não tenho nada. Se não, então mostra no Senhor, né, o nosso punhado, amém? Como a outra viúva, a de Sarepta lá do tempo de Eliseu, como esta do tempo de Elias, que era só um tantinho de azeite, ou como a rica, não há diferença entre elas, uma está até depois da outra, né? Assim, meninas, ela era rica, ela fez um quarto com cama, com mesa, candeeiro ali para o profeta, no caso Eliseu, né? Assim, mas ela não tinha filhos, mas ela não estava focada nisso, né? Assim, ela estava usando os recursos que ela tinha, e essa mulher foi tão abençoada, não só com o filho, e a ressurreição do filho, como também, depois de avisada, quantas bênçãos, né? Assim, no tempo da fome, da escassez, ela foi habitar ali com a sua família, né? Na terra dos filisteus, e quando ela voltou, ela vai ao rei. Agora ela precisou do rei, né? Assim, naquele tempo ela não precisava, mas estava ali, ó, reservado, guardado para ela. Coincidências não existem, amém? Né? No mesmo momento que ela chegou para reivindicar suas terras de volta, no mesmo momento Geazi estava contando ao rei, né, a ressurreição do seu filho. Chegou ela e o filho, sim, a Bíblia faz questão de dizer que ela estava com o filho naquele momento. E o rei vai ouvir da boca dela o que Deus fez através de Eliseu, ressuscitando o seu filho, vai dar a ela um oficial para restituir não só a sua casa, suas terras, como também, sim, a renda que alguém, né, assim, que tinha ali tomado, né, estava ganhando, ou seja, desde o dia que ela saiu até o dia que ela chegou. Esta é a bênção guardada e reservada para aqueles que, com os seus recursos, com o que tem recebido de Deus, sabe reconhecer, né, assim, ai Jesus, como que se diz isso? Né, que tem depositado, que tem firmado, né, como diz o Salmo 33, que o Senhor já nos lembrou hoje, né, assim, que tem entregado ao Senhor o seu punhado, o seu tantinho de azeite, né, assim, certamente vai experimentar, né, o que é a multiplicação de Deus. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá? Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate. Aí, como se não bastasse, né? Ele a tomou, tá? Depois ele resolveu marchar contra quem? Contra Jerusalém. Né? Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, olha só, ele colocou, porque ele é a quarta geração, certo? Josafá, aquele que como seu pai Asa, né? E agora Joás andou, né? Todos os seus dias, no caso Joás, enquanto Joás o dirigia, Joiada o dirigia, né? Mas esses foram aqueles que andaram de todo o seu coração, né? Assim, perante o Senhor. Veja, então ele vai pegar do seu bisa, né? Pronto, Josafá, Jeorão, que era filho de Josafá, e Acasias, que era o pai de Joás, certo? Ele vai pegar ali as coisas santas, que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, né, assim, reis de Judá, haviam dedicado, como também todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou. Sério que ele fez isso? Ai, ele mandou a Azael numa oferta de paz. Mas, gente, mas as coisas santas, nisso não, né? Falar que nem para nisso não vos louvo. Meu Deus, Josafá, não é? Como Jeorão, e até Jeorão e Acasias também tinham dedicado as coisas santas que eles haviam dedicado, como também todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor, ou seja, e da casa do rei, mandou a Azael, o rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Também não era para menos, né? Quanto aos mais, a gente vai ler um pouco mais sobre isso lá em 2 Crônicas, amém? Quanto aos, por hora, vamos terminar o capítulo 11, que termina dizendo: quanto aos mais atos de Joás e a tudo que fez, porventura não estão escritos nos livros, ou no livro, né? Assim que é Crônicas. Ao terminar a segunda reis, nós vamos entrar, né? Em 1ª e 2ª Crônicas, e há muito mais sobre esses reis lá. Quanto aos mais atos de Joás e a tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. E o capítulo 12, termina dizendo: levantaram-se os seus servos, conspiraram e feriram Joás na casa de Milo, que está na descida para Sila, porque Jozacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, um pouco mais sobre Joás, a gente vai... Pronto, ele fez isso de bom, por isso o Senhor disse, por isso a Bíblia diz que ele fez o que era reto, né? Ao menos enquanto, e foi por muito tempo, ele que reinou 23 anos se passaram, e Joiada ainda estava ali. A Bíblia diz que ele fez o que era reto, o que era certo, né? Diante de Deus, enquanto Joiada o dirigia, né? E foi sim por muito tempo, mas ele não terminou bem, né? Pelo que se viu. E aí, então passemos ao capítulo 13, amém? Glória a Deus. Oi, Leia, bom dia. Leia Miranda. Glória a Deus. Esse também é o meu sobrenome. Oi, Vera. Então vamos lá. Olha, já chegamos a 6, né? Vamos a 10, amém? Levantando bem alta, todo massa, essa bandeira que é a Bíblia, né? Para que outros como nós, que também amam, né? Também sejam registrados naquele livro, amém? Que nós encontramos ali em... Ai, Jesus! Qual livro? A gente sempre cita aqui, sempre. No capítulo 3, Malaquias, amém? Malaquias é a pressa, queridos. Malaquias, capítulo 3, né? Ontem mesmo eu passei por lá, outra vez assim, né? Não no bom tesouro, né, do nosso coração, mas abrindo a Bíblia e refrescando ali, né? Está assim, querido, registrado diante de Deus os nomes de todos os que amam o seu nome e honram o seu nome, sabe? Tá as duas expressões ali, amém? Para que outros que também vão passando depressa possam parar e ouvir de Deus, amém? Pois é a Bíblia. Oi, Eliane, olha só, compartilhando, o Senhor lhe recompense, viu? Vamos seguir o pedacinho da Bíblia, amém, Helena? Queridos, Deise, o Senhor tem, viu?
que recompensa já a caminho, se não já chegou na sua porta. Porque é assim, querido, quando nós escolhemos o bem, é imediato, né? Jesus diz que é instantâneo, é depressa. O Senhor tem pressa em nos abençoar, né? Elas vêm nos acompanhar, nos seguir, você imagina, né? Nos seguir e nos tocar. É assim que é. Amém? Né? Tudo que nós fazemos, querido, de bom, de reto, de certo, né, de acertado diante de Deus, é registrado e devidamente recompensado. E a Bíblia faz questão de dizer, quando Ele recompensa, falta até a expressão, né? É muito mais do que nós pedimos e pensamos. Amém? Pense num depósito, no lugar mais seguro que existe, né, assim, e o quanto ali é valorizado, porque é assim que é, nós depositamos ali e é como um banco, ou como um investimento que nós fazemos. O sentido no original é exatamente esse, ali é valorizado. Você coloca um tantinho assim de azeite, né, e é capaz de encher quantas vasilhas, quantas você precisar. Amém? Esse é o depósito que nós fazemos em Deus, né, e é o exercício que nós fazemos aqui todos os dias. É por isso que eu te convido, né, a tocar nesse coraçãozinho aí, para que outras pessoas também possam ser convidadas a chegar, né, assim, e a acompanhar, seguir, não a gente, né, assim, já aí, meninas, mas a Bíblia. Amém? Esta é a nossa bandeira. Segundo Reis, capítulo 13. No 23º ano de Joás, olha, segue ainda sobre ele, ou não? Não, porque agora vem Jeoacás, que vai reinar, né, Perdão, vamos lá. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, né, rei de Judá, começou a reinar, sim, Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. A gente às vezes precisa se situar, por quê? Porque o reino agora está dividido, né, no reino do norte e o reino do sul, enquanto, pronto, a gente passou, por exemplo, capítulo 10, lá no reino do norte, né, capital Samaria, né, assim? E o que vai acontecer lá? Não foi Jeú que reinou ali? Aquele que, embora tenha feito também, como Joás, por um tempo, o que era reto e bom diante de Deus, a Bíblia vai dizer, lamentavelmente, sobre ele, que ele não teve cuidado de andar de todo o seu coração. Amém? Segundo tudo, perdão, porque o que é dito antes, né? E é por isso que eu digo que aqui, tudo que nós fazemos, né, assim, por Deus é registrado e recompensado de bom, sabe? Porque veja, mesmo ele não tendo andado, não tendo tido o cuidado, como está escrito aqui, de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, né, durante toda a sua vida, mas aquele ato reto e certo que ele, em obediência ao Senhor, fez, o Senhor disse, ó, que por causa disso, até a 4ª geração reinaria em seu lugar. Ele foi devidamente recompensado, e muito mais até do que ele merecia, porque o pecado dele foi horrendo. Depois de acertar, a Bíblia vai comparar o mesmo pecado de Jeroboão, que reinou antes dele, né? Um pouco antes, amém? Sobre os bezerros, a Bíblia faz questão de dizer, ou seja, ele continuou na idolatria, ainda que por um tempo ele vá matar ali todos, porque nenhum faltou àquela reunião, àquela convocação, todos os profetas de Baal, né, ao templo e tudo mais, ou seja, ele fez ali uma grande reforma, né? Veja a importância da reforma ser contínua, né, assim, que os reparos serem contínuos, não é? Que é o que nós estamos aprendendo hoje, porque veja, ele fez isso por um tempo, ou de início, mas depois ele caiu na mesma idolatria que os outros que vieram antes dele, amém? Mas veja que o Senhor valorizou aquilo, né, aquele tempo que ele fez de bom. Pois bem, aí o capítulo 11 foi sobre o reino de Judá, que a capital é Jerusalém, no caso sobre o reinado de Joás, né, que começou a reinar criança com 7 anos, e agora então volta para o reino do norte, amém? Só pra gente, Joás aqui já dormiu, né, já descansou no Senhor. Então no 13 a gente volta para o reino do norte, porque são histórias que caminham paralelamente, tá certo? Então, né, agora situados, continuemos. Meu Deus, tá dando 9 horas. Hoje tem escola bíblica, amém? Então, no 20º, bem nesse ano, no 23º ano de Joás, aqui em Jerusalém, que é o filho de Acasias, o rei de Judá, começou lá, né, no reino do norte, a reinar Jeoacás, o filho de Jeú, viu? Ou seja, já tem terminado, realmente, ele reinou 22 anos, não foi assim? Então, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, né, era ali a capital, e reinou 17 anos,
Então agora esse capítulo é sobre ele nesse momento. E fez o que era mal. Ou seja, diferente de Joás, nem assim, Jeoacás, são nomes parecidos, né? Jeoacás lá em Samaria, no reino do norte, sobre as 10 tribos de Israel, ele fez o que era mal perante o Senhor. Por quê? A Bíblia vai dizer por quê, amém? O que é mal perante o Senhor? Porque andou nos pecados. Gente, Jeroboão continua sendo o exemplo do que não fazer. Qual foi o pecado de Jeroboão? Idolatria. Idolatria. Jeroboão é aquele que vai reinar logo depois de Salomão, só para a gente se situar, né? Quando o reino é dividido, no reinado do filho de Salomão, que é Roboão, nomes parecidos, né? Assim, pronto, o reino é dividido aqui, no filho de Salomão. Então, Roboão fica aqui, reinando em Jerusalém, e Jeroboão lá em Samaria. Pronto, ele fez 2 bispos, para vocês terem uma ideia do tamanho desatino e loucura, né? De Jeroboão, ele vai fazer 2 bezerros de ouro e vai dizer ao povo que foi aqueles bezerros que tirou eles do Egito, para vocês terem uma ideia, né? Ai, pai. Então, a partir de então, ele passou a ser esse parâmetro do, sabe? Ai, do que é mal. Então, Jeoacás fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não foi assim, tanto ele pecou como fez o povo pecar, não se apartou deles. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou, eu sabia, você também. Por que você acha que Eliseu viu o que viu, Azael fazendo toda aquela maldade? Porque certamente estava em desobediência. Pronto, a ira do Senhor se acendeu, né? O qual, aí foi quando Deus os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias, né? E, porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, amém, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel, né? O que Eliseu viu foi ele, né, passando a fio da espada os jovens, inclusive as crianças, e até, querido, rasgando, é essa palavra que a Bíblia diz, a barriga das grávidas, acredita? Tamanha era a maldade desse Azael. Veja, ele foi capaz de matar não foi? Aí, e esse é Deus, né? Isso diz muito sobre nós e sobre Deus, né? Assim, por causa da nossa desobediência, a gente sempre vai parar num lugar que Deus não queria para nós, né? Mas uma vez que a gente se arrependa, que a gente clame ao Senhor, o que acontece? É que nem disse Jonas, eu sabia, né? Assim, eu sabia, né? Eu sabia que se ele se arrependesse, o Senhor ia voltar atrás. Ele queria que Nínive fosse punida, porque, gente, sério, tamanha violência, nós vamos chegar lá, dos ninivitas, não se viu não, viu? Olha, inclusive sobre as grávidas, nossa, é tanto que naquela geração o Senhor livrou, né? Assim, o Senhor salvou, mas o Senhor tinha feito uma promessa, tá lá em Naum, e ele vai se cumprir por amor às nações, que clamavam, viu? Não era só o povo de Deus, não, até os pagãos clamavam, e por amor às nações, o Senhor vai por fim. Cadê Nínive? Não existe mais, amém? Então, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. Mesmo depois de ter sido, né, o Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Veja, até arrancados das suas casas eles foram, queridos. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão. Ó Pai, tem misericórdia de nós, que fez pecar a Israel, porém andaram neles. E também o poste ídolo permaneceu em Samaria. Ai, Pai. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. Porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Veja, o que restou de um exército, apenas 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens, porque a Síria ali dizimou, viu? Ora, os mais atos de Jeoacás, já termina aqui o reinado e a história de Jeoacás, e ainda bem. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo o que fez e o seu poder, porventura, não estão escritos, né? No livro da história dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, nomes parecidos, ó Deus. Ai, Joás é vem lá de Jerusalém, né? E aqui já dorme no Senhor. Agora é Jeoás,
o filho de Jeoacás. Amém? Ajuda do Senhor. Ele vai, seu filho então reinou em seu lugar. Meu Deus. Mas veja, queridos, quanta obstinação. E a gente olha assim, né, e fala, meu Deus, e a gente faz igual, queridos, né? Coração dividido, né? Cocheando, como disse Elias, em dois pensamentos, né? O Senhor é o meu Deus, mas tem lá um poste, ídolo, né? O que será que nós estamos idolatrando? Mostra no Senhor, né? Assim nós precisamos derrubar, que despedaçar. Amém? Né? Com os princípios de Deus, os seus valores nós não negociamos, nós não vendemos por preço algum, a gente compra. Nem assim, a gente vai e vende tudo o que tem. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante, nem assim, a um homem que encontrou uma pérola, nem assim, aí ele vai e vende tudo o que tem e compra aquela pérola, nem assim. Veja que ele vendeu tudo o que ele tinha, ou seja, todos os seus achismos, seus direitos, suas opiniões, né, assim, sua própria verdade, né, assim, vendeu tudo e comprou aquela pérola, né, assim, o reino dos céus é semelhante a esta pessoa, né? Porque toda vez, querido, que a gente cochear, que a gente ficar na dúvida entre Deus e Baal, entre Deus e Mamon, é certo a nossa ruína e destruição. Veja, o Senhor vamos até alcançar, mas a alegria do Senhor em nós não será completa, porque a alegria do Senhor só é completa em nós se Ele tem todo o nosso coração. Não é assim que é? Né? Ah, Jesus. Então, no 37º ano de Joás lá em Jerusalém, amém? Aí as histórias andam paralelas e elas se encontram, certo? Só para a gente se situar. Então, enquanto no 30º ano de Joás, lá em Jerusalém, é que começa a reinar Jeoás aqui em Samaria, certo? Só pra gente situar, pois bem, no 37º, já quase no finalzinho, né, do seu reinado, ele que reinou 40 anos em Jerusalém, pois bem, no 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, que é filho aqui desse Jeoacás, né, que fez o que era mal perante o Senhor. Será que ele vai fazer o que é bom ou o que é mal, né? Jeoacás começa aqui a reinar em Samaria e reinou 16 anos, muito tempo. Ai, pai, fez o que era mal, que nem seu pai, fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão de novo, ou seja, idolatria, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais altos, ainda bem que já termina aqui. Quanto aos mais altos de Jeoás e a tudo o que fez e ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, ele se voltou com... porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e no seu trono se assentou agora Jeroboão. Agora veja, é o mesmo nome, mas é um outro tempo, uma geração muito depois, né? Jeroboão. Jeoás foi sepultado, como se não bastava ter andado, né, nos pecados de Jeroboão, colocou até o nome do menino. Meu Deus, não é isso? Reparou nisso? É o mesmo nome. Não é parecido não, é Jeroboão mesmo. E a Bíblia, versículo 2 antes, diz que ele andou nos mesmos pecados que Jeroboão, né? Desde que ele apareceu na história de Israel, ele é o exemplo do que não fazer. Pronto, ele vai colocar o nome do menino. O pai foi. E aí vai se assentar no seu trono ele. Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. E eu quero muito saber se esse Jeroboão aqui, que tem o mesmo nome, vai fazer ou não o que é mal perante o Senhor, se vai fazer o que é reto. Mas veja, querido, parece repetitivo, mas é assim que é, não é? Às vezes, vem, né? E aqui nós estamos falando de que ele está escrito em nosso DNA, a ciência já comprovou. Você chega numa consulta, o médico já procura saber, tem algum caso na família, né, assim, de CA, né, assim, porque está em nosso DNA, né? A maldição hereditária, ela existe, não é? São esses, como se explica? A Bíblia tem resposta, né? Mas, gente, mas nessa família, isso sempre se repete, sim. Sempre se repete, porque a escolha também é a mesma, né? Assim, a escolha é uma maldição que vem acompanhando a família, cada geração, né? Assim, certamente
Com toda certeza nós podemos dizer isso biblicamente falando, porque foi uma escolha, né, por esse mal. No caso aqui, a idolatria, né? Aí a maldição é a mesma, né? Como também do contrário é verdadeiro, né? Quando nós escolhemos o bem, né? Ele nos acompanha, ele nos segue, nos toca, como também a nossa descendência, não é assim? E agora nós chegamos a uma parte que é uma despedida, amém? A gente vai precisar. Eliseu, amém? A gente pouco ouviu falar dele aqui nesses últimos capítulos, né? E chegou o momento da gente se despedir dele. Olha só, estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, sim, ao contrário de Elias, que foi tomado, né, assim, ou arrebatado, né? Deus o tomou para si, né? Como Enoque, ele não experimentou a morte, né? Assim, não é o caso de Elias. Então ele vai enfermar da enfermidade. Olha como a Bíblia diz. É por isso que quando a gente ora, a gente tem que ter essa humildade, né, queridos? Nós oramos sim com toda a fé e convicção de que Deus pode, Deus faz. É Ele, como Ele mesmo disse, né, que nos sara, né? Assim, o nome de Jesus tem autoridade e poder sobre todo nome, ou seja, sobre toda doença. Não é? Nós cremos. Por onde Jesus passou, né? Muitos, não todos, mas muitos foram curados, muitos, como inclusive libertos, muitos endemoniados. E a Bíblia faz questão de separar lunáticos, ou seja, quem tinha algum problema mental, amém? Psicológico, sim, como também os que eram perturbados por espíritos imundos. Ou seja, às vezes, e sobe quem é maduro, amém? Biblicamente falando, espiritualmente falando, que tem de Deus, tem seus sentidos aguçados, necessitados, tem de Deus esse discernimento, os olhos espirituais abertos, para saber a diferença, amém? Então, às vezes é de ordem espiritual, mas às vezes não, né? Às vezes não. Por exemplo, tinha um mudo, ele era mudo e cego, não era mudo e surdo, era mudo e cego e era um espírito imundo. E Jesus soube diferenciar. Quando Jesus expulsou o espírito imundo, ele voltou a falar e a ver. Nós vamos ver quando a gente chegar lá nos evangelhos, no livro de Mateus ou no evangelho, amém? Né? Já outro, ele fez a bolinha, não foi? Ele, com a sua própria saliva, ele fez ali, né, no barro e colocou. Ele não tinha, ele nasceu sem, era cego de nascença. Ele nasceu sem, né, o olhinho. Ele pegou e fez, ele, né, o Criador, e colocou, ele voltou a enxergar. Amém? Então, né? Glória a Deus. Não é assim? Então, quando nós oramos por alguém enfermo, nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, o Senhor está guardando? Não é assim? O Senhor vai fazer descansar, não é? Do que adianta de ficar lá brigando com... Não, né? E muitas vezes o Senhor diz: eu estou guardando, né? Eu estou guardando. E outras vezes o Senhor diz: essa enfermidade não é para a morte, pode expulsar, que vai sair. Amém? No caso de Eliseu aqui é um exemplo, né? Estava Eliseu o quê? Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer. Afinal, ele era só um homem, amém? Um grande homem de Deus, mas era homem, como eu e você, amém? Bem no tempo de Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Ele ainda era o rei, certo? Antes de Jeroboão vai reinar em seu lugar, certo? Mas aí agora a Bíblia faz esse grande parênteses para falar de Eliseu e assim terminar o capítulo 13. Então, quando ele estava ali enfermo, né? Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Queridos, tem expressões na Bíblia que, uau, é de uma profundidade. Então, lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas, né? Disse ao rei de Israel, a Jeoás: reteza, ou seja, arma o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Olha, gente, que coisa linda, né? Não é porque ele está morrendo, ou porque ali, né, o seu corpo está perecendo, né, que o seu espírito, amém? É preciso, né, maturidade espiritual bíblica, né, para entender, né, assim, como o mundo espiritual funciona, amém? Ele continuava sendo profeta e um homem de Deus ali, amém?
Quando a gente chegar no céu, a gente vai ver a nossa verdadeira aparência, não é? E às vezes não tem muito a ver com esse corpo aqui, não. Amém? Né? Porque diante de Deus nós somos renovados, não é? É muito lindo. Então, ele vai fazer. É um ato profético, amém? Ele mandou o quê? Ele armar o arco, né? Assim, quando ele faz isso, Eliseu vem colocar as mãos sobre as mãos do rei, né? E disse, abre a janela para o oriente. Ele o abriu. Disse mais Eliseu, atira. E ele atirou pela janela, certo? Em direção ao oriente. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os círios, porque ferirás os círios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ai, e aqui é que tá. Veja, primeiro, né, ele arma, ele pede para ele abrir a janela em direção ao oriente e atirar, certo? Num ato profético. O Senhor falou com ele que aquela era a vitória de Israel contra os sírios, né? E agora ele pega e diz a ele para atirar agora contra a terra. Veja, ao invés de ir para o alto, agora para o chão, né? Contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou, né? Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os círios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os círios. Vê, queridos, como um ato profético, ainda que pareça loucura, né, para alguém. Veja, aquele altar que Elias, aquele desafio que Elias vai propor ali, não foi da sua própria cabeça. A Bíblia vai dizer, inclusive numa outra versão que não é essa que nós lemos aqui, que ele fez isso por ordem expressa do Senhor. E ele vai dizer assim, esse ato de fé, porque ele fez tudo, né, com o objetivo de que Deus respondesse com fogo. Não foi assim, aquele que respondeu com fogo, e esse é o Deus verdadeiro. Porque ali eles estavam na dúvida, ora servia a Deus, ora a Baal. Né? Assim, inclusive o altar a Deus estava arruinado. Né? Assim, ele precisou reedificar ali o altar para então oferecer ali o holocausto ao Senhor, não é? Então, veja, um ato de fé é muito sobre isso, sabe? E é por isso que Eliseu vai se indignar, ele ficou ali irado mesmo, né? Muito mesmo contra ele. Olha, ele vai fazer só 3 vezes, né? Ele falou assim, olha, ou seja, a vitória já está garantida. Veja, a vitória já está garantida quando ele atira pela janela. Mas quando, embora ele não soubesse o que significava, mas querido, quando Deus diz pra gente acreditar, por exemplo, deposita, vê? Quando ela depositou ali em Deus, né, a sua confiança, houve aquela grande multiplicação, não é? E a multiplicação foi até a quantidade de vasilhas, não foi assim? Tinha mais, tinha ou não tinha? Ela pediu para o menino, para a criança, para o seu filho, me dê cá, né? Chega, me dê aqui mais uma vasilha. Ele falou que não, já acabou as vasilhas. E a Bíblia diz que o azeite cessou. Se ela tivesse mais, tinha enchido? Tinha. Foi suficiente para pagar a dívida? Foi suficiente para ela viver do resto? Foi sim. E nisso nós já nos alegramos muito aqui. Mas você reparou que se tivesse mais uma vasilha, não foi assim, Cesaltina? Se tivesse mais uma vasilha, não teria enchido? Só cessou, só parou quando não tinha mais vasilha. Então veja, uma vez Jesus disse eu não sei, eu acho até que era esse que era mudo e cego, porque aí eu lembro, né, porque não era, porque geralmente a pessoa nem é muda, ela só não fala porque nunca ouviu, certo? Eu não sei se era ele, eu sei que ele acompanha, não, acho que era 2 cegos, que eles acompanham Jesus. Há muitos casos de cegueira, aliás, onde Jesus passava, cego via, amém? Surdo ouvia, mudo falava, coxo, paralítico, né, assim como também sempre tem lá endemoniado, e os lunáticos, como eu disse, que são essas pessoas que não são endemoniadas, mas, entende? Pronto. Eu sei que esses seguiram Jesus até em casa, onde Jesus morava. E aí eles pedem, né? Ele falou assim, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Olha o que Jesus vai dizer para esses homens. E eles falaram assim, acredito. Aí ele falou assim, então seja feito conforme, ou de acordo, né? Assim, a sua fé. E ali eles foram curados. Veja que é de acordo com a nossa fé.
Pois é, e é por isso que Eliseu vai ser, você devia ter atirado pelo menos 5 ou 6. Ele atirou 3, né? 5 ou 6, porque aí você teria ferido eles até os consumir. Se você fizesse, né? Tipo 5 ou 6, não sobraria, né? Assim, mas agora, como foram só 3 vezes, você os ferirá. E então o capítulo 13 termina dizendo que morreu Eliseu e o sepultaram, né? E a gente já lembrou aqui que essa cova é muito abençoada, né? Foram colocar um morto lá e o morto ressuscitou, né? Assim, porque tocou nos ossos dele. Tamanha unção que ele carregava. Amém? Faz nos lembrar da sombra de Pedro, do lenço de Paulo, né? Ora, bandos nós aqui não idolatramos, nem assim, nem superstição, nada assim. Mas, sim, né? Esse corpo, os nossos pertences, sim, eles carregam, amém? Não é como... Eu não quero aqui... Deixa pra lá. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumam... Ah, é aqui! Gente, é bem aqui! Ah, eu não lembrava, eu tô lembrando com você, amém? É bem aqui! É bem aqui! É aqui! A gente sempre cita, mas eu não lembrava onde estava escrito. Mas é aqui! Olha! Morreu Eliseu e o sepultaram, certo? Ora, bando eram moabitas, né? Que costumavam invadir a terra à entrada do ano. Vê, invasores, moabitas. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, né? Tava lá uma família enterrando, né? O seu morto. Eis que eles viram esse bando, entendeu? Viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés, amém? Ficou de pé, não só acordou lá, não, ele se levantou. Gente, tá aqui, queridos. Amém? Glória a Deus. Para você que está acompanhando, Bárbara tá por aqui. Para você que está acompanhando aí na sua Bíblia, gente. Glória a Deus. Veja. Nossa, só terminando o capítulo. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás, ou seja, o filho de... Agora tem que ver porque os nomes são tão parecidos. De Jeoás, amém? Esse que atirou só 3 vezes e ele poderia ter atirado muito mais, de todo os consumirem, assim. Então seu filho ainda vai todos os seus dias, foi. E Hazael mesmo, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Perdão, queridos, Sim, Jeoás é esse que atirou as flechas, certo? Jeoacás é o pai de Joás, né assim? Pois bem, porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu dele, é o pai de Jeoás, tá certo? Jeoacás, nós estamos falando aqui lá de Samaria, certo? Do Reino do Norte, pois bem. Então, ele vai ser oprimido, né, todos os seus dias. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão. Vê como vale a pena, né, queridos? Isaac e Jacó. E não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Porque veja, tanto Jeoacás como Jeoás, esse que vai ter, ou que vai ali... que tem esse encontro, melhor dizendo, né, com Eliseu, mesmo que enfermo, acamado, eu imagino, né, eles fizeram o que é mal, nós não nos esqueçamos disso, amém? Eles fizeram o que é mal, inclusive os mesmos pecados de Jeroboão, ou seja, a idolatria, né, assim? Mas Deus, por amor a quem? A Abraão, a Isaac e a Jacó, né? E certamente a Davi, como nós vimos no caso mas é porque aqui se falando do Reino do Norte, né?
ele vai ali, o que? Por amor à aliança com Abraão, Isaac e Jacó, não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Né? Assim, então, quantas vezes, queridos, nós somos alcançados, né? Pela misericórdia, pela bondade de Deus. E às vezes não é nem mérito nosso, não é, mas que um antepassado nosso, uma oração, né? E oração não tem validade, né? Assim, Jair, né? Ela é atemporal, né? Ela está ali diante de Deus, como aquela oração que Salomão fez, que permanece até hoje, mesmo ele próprio, né, tendo se desviado, né, assim. Mas os olhos do Senhor, seus ouvidos estão atentos, né, às orações que se faz neste lugar aqui, que hoje somos nós, templo, né, morada de Deus. E é assim que é, olha só. Morreu Azael, rei da finalmente, morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Ben-Hadad também é. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou a cidade das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai. Na guerra, 3 vezes, não foi assim? Não foram 3 flechas? 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Ele poderia ter resolvido o assunto se tivesse, né, assim, sido mais ousado, né? E é por isso, Senhor. E assim termina, amém? O capítulo 13 de 2 Reis, não é? Senhor, como é verdade, né? Como nós podemos ver aqui na vida de Eliseu, a tua unção, a tua graça, o teu favor, a tua fidelidade, a tua presença, né? Em nossa vida e tudo que pertence a nós, que não é nosso, amém? Mas seu, ou do Senhor para nós, que ao Senhor nós devolvemos, como fez Ana, pois entendemos que de tudo somos mordomos, amém? Do marido, dos filhos, da casa, né? Assim, e nós vamos encontrar muitas vezes nas Escrituras o Senhor se importando e fazendo questão de frisar, né? Os nossos parentes, todos eles, como no caso de Rabi, como também todos os nossos bens, né? Assim como os nossos filhos, a nossa descendência, enfim, tudo que diz respeito à nossa vida, né? E é por isso, Senhor, que outra vez, né? Não como, mas nessa nova oportunidade, né? Que o Senhor determinou e que o Senhor chama de hoje, como está escrito ali em Hebreus, né? Nós queremos depositar, porque como diz o Salmo 33, né? Os seus olhos estão sobre os que firmam, né? Assim, toda esperança em suas misericórdias, né? Os seus olhos estão sobre os que confiam, sobre os que esperam, sobre os que dependem completamente do seu grande amor, né? Mesmo num tempo de escassez, né? Para os livrar da morte em tempos de fome, diz o versículo seguinte, são os versículos 18 e 19 do Salmo 33, né? Então, porque grande é a tua fidelidade em nossa vida. Nós vimos, né, o Senhor mantendo como prometeu essa lâmpada acesa diante de ti, né, diante da sua presença, guardando Joás ainda bebê, né, assim, e fazendo ele reinar ali com 7 anos de uma maneira tão linda, até os escudos e lanças que foram usados, né, para guardar a vida daquela criança, né, foram os escudos e lanças usados pelo rei Davi, né. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, pois sabemos, né, assim, às vezes não é consciente, mas quantas bênçãos tem nos alcançado, tem nos acompanhado, né, assim, e é por amor, né, assim, a um antepassado nosso, né, assim, a uma mãe, a avó, né, e se tratando aqui das mulheres, mas também aos homens, né, que andaram com o Senhor, né, andaram com Deus em oração, fizeram o que é reto, e o Senhor na sua fidelidade tem visitado, né, assim, a nossa geração, e nós por nossa vez, Senhor, ajude-nos, diferente de Jeoás ou de Acasias mesmo, Jeoacás, esses reis, né, assim, que fizeram o que era mal, perante o Senhor, que é com que nós, que é onde deve estar o nosso foco, né, assim, o nosso propósito, o nosso objetivo. E assim, ajude-nos a fazer o que é reto hoje, amém, queridos? Fazer o que é certo, a te honrar, não te abandonar ou desprezar os seus princípios, os seus valores, né, assim, mas comprar esta verdade, esta instrução, esta sabedoria, como diz a Bíblia, e não a vender por preço algum, como Nabote, é a herança, né, assim, é a nossa herança,
né? Assim, nós somos herdeiros destas bênçãos e elas nós não negociamos. Tudo que o inimigo quer, queridos, é que nós lhe demos, né? Assim, olha, guarda o que tens. Esse é o nosso tesouro, guardado sim em vasos de barro, mas esse é o nosso tesouro, né? Disso depende a nossa vida. Tudo o que ele quer é que nós negociemos, né? Assim, mas não negociemos, não vendamos por preço algum, como disse Nabote, é herança. Eu não dou, eu não vendo, eu não troco, porque essas 3 propostas foram feitas a ele, né? Assim, ele não deu, ele não vendeu, ele não trocou, embora que ele tenha pago com a sua própria vida, como muitos de nós vamos precisar fazer, porque precisamos morrer todos os dias para esse mundo, né? Assim, para viver a vida de Deus. O Senhor foi fiel com a sua casa e com a sua descendência, na sua fidelidade, ou seja, né? Depositemos, entreguemos, como disse Jesus, nas tuas mãos eu entrego, Senhor, o meu espírito, no sentido de depositar, né? Onde é valorizado. Amém? Quando nós negociamos, né? Assim, quando nós trocamos a nossa pureza, a nossa integridade, a nossa honestidade por um pedaço de pão, porque o que é o que esse mundo pode oferecer? Um pedaço de pão. E nem quero entrar aqui, né? Que pão é, né? Mas assim, é que eu lembrei de um provérbio que fala que há quem se venda por um pedaço de pão, né? Assim, mas o que é o que esse mundo pode oferecer? Nada mais do que isso. Não se tratando aqui do pão e seu significado, amém? Com toda a reverência, né? Porque Jesus é o pão, amém? E Jesus é a palavra, amém? Então, mas se referindo, né, a esse pedacinho da Bíblia, não negociemos, queridos, sabe por quê? Porque se a gente faz, se a gente dá, ou vende, ou troca, se a gente negocia esta verdade, né? Assim, esta instrução, esse conselho de Deus para nós, né? É como jogar pérola aos porcos. É como jogar, ou seja, não será valorizado, será desprezado. Ah, mas não era você? Ele vai nos ridicularizar, ainda vai nos acusar diante de Deus. É por isso que Deus fala, agrade-se dos meus caminhos, ser sábio, eu tenho que responder, né? Assim, porque é assim que ele faz. Ele é o acusador, né? Ele é o acusador, que vem para nos roubar, viu? É roubar, não tá brincando, não, é roubar, matar e destruir. Esse é o mentiroso, o pai da mentira, com as suas mentiras e engano, com astúcia, com engano, com fingimento. E muitas vezes nós caímos por não consultar a Deus, né? Assim, mas depositar, né? Assim, no lugar mais seguro que existe. É como aquela viúva que colocou ali aquele tantinho só de azeite, né? Assim, e ali recebeu de Deus todas aquelas vasilhas, que não eram poucas, né? Assim, que se ainda tivesse mais, teriam sido cheias. Amém? Então, se você, chegamos a 12, glória a Deus, né? Nós chegamos ao 12º livro da Bíblia, nesse dia 140, né? Assim, já é de 2024, chegamos ao 12º da Bíblia, no capítulo 12 e 13, amém? E amanhã continuaremos no capítulo 14. Vem seguir o pedacinho da Bíblia, amém? E encher o bom depósito do seu coração de coisas boas, amém? Né? Para que quando você abrir a sua boca, né? Assim, como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio, ele não pode estar vazio, amém? Senão alguém aí vai pensar que ele está desocupado, né? E vai vir, ainda vai chamar mais 7, amém? Deixa eu anotar o seu nome, e eu preciso ir para a escola, amém? Domingo não é domingo sem escola bíblica, né? Para um assembleiano raiz, amém? Mas com muita alegria, eu sei que já está registrado diante de Deus. Eu quero aqui, nesse dia 19, amém? De maio, nesse dia 140 de 2024, quando nós lemos 2 Reis, Senhor, como o Senhor nos acrescentou nesta manhã, capítulos 12 e 13, esse seu nome lindo, que já está no CEF, no livro memorial de Deus, amém? Né? Assim, Letícia. E daqui a pouquinho já vai estar lá no vermelhinho, né, Jair? Para que outros possam, em outro horário, né, Riso? Estamos em dia, hein, Riso? Glória a Deus. Possam também recolher o seu maná, a sua porção, né, Mariano? Seja bem-vindos, meninos. Sami com 2 M's, né? Sami, glória a Deus, e Y, né, Aurélio?
Um abraço em Abílio. Glória a Deus. Vamos lá? Marisa. Vamos fazer o pedacinho da Bíblia, né? Chegar. Oi, Marisa, lindona. Thalita Oliveira. A 3.000 hoje, vamos lá? Né? Honrar ao Senhor, glória a Deus, com essa demonstração, amém? De onde está depositada a nossa esperança, a nossa confiança, amém? Aqui você vai sempre encontrar Lucicleia, Bianca, Maria, amém? Já anotei. Lucicleia, sem I, né, Lu? Lucicleia, isso. Nogueira de Moraes, amém? Carol, lindona. Porque é assim que nós demonstramos, né, queridos? Com pequenos atos, mas muito significativos. Fran, Milen Carrai Vila Real, é isso? Milen, né? De certo. Milen. Efigênio, glória a Deus. E por que nós anotamos, né, o seu nome em nosso diário de bordo, né, diário de viagem, esse memorial, né, que nós estamos fazendo diante de Deus com o seu nome, para te apresentar em nossa campanha de Daniel, né, Laís e Silvana, a nossa dama dos bolos, amém? Né, Silvana? Para te apresentar, viu, Laís, em nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, de 6 horas, meio-dia e 6 da tarde, amém? Ao pôr do sol, como eu também levo para o ciclo de oração, amém? Para ali estar apresentando o seu nome, sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos, amém? Nesse gesto que é bíblico, amém? Que é mais um gesto, né, de depósito, de entrega, né, assim? Então, se você quer o seu nome aqui, nós estamos aqui todos os dias, né, assim, meninas, de 7 horas, lendo a Bíblia pra você. A gente lê, a gente ora, né? Everton, Caio, Dailene, Graciele, Raimundo, já anotei, viu? Cidália, Patrícia, já está anotado, Everton e Caio, e Japinha, amém. Japinha, Odeir Mendes, glória a Deus. Deus acima de tudo, amém. Glória a Deus. Essa é a nossa bandeira, né? É o que a Bíblia diz. Edilson, glória a Deus, seja bem-vindo, Edilson, sempre, amém? Olha só, Erinaldo, glória a Deus, Adão, oi Adão, Clarice, Jane, glória a Deus. Eu, amém, o Senhor sabe seu nome e sobrenome, nome de pai e mãe, toda a árvore genealógica. Vanilde, glória a Deus. Ana Lúcia, oi Ana, glória a Deus. Honório, Mauro, os meninos e os seus nomes nobres, né, assim? Oi, gatinha. Gatinha, André, glória a Deus. Nenê. Oi, Aguinalda, lindona. Aguinalda, querida. Vanessa, com 2 S's. Certamente que sim, né, Vanessa? Adélia. Japa, amém. Japacena, glória a Deus, seja bem-vindo, querido. Francisco,
Francisco. Edilamar, com H e Y, né? Edilamar. Amém. Lidinha, sim. Lidinha. Renata. Glória a Deus. Raul Vanzela Júnior. Glória a Deus. Os meninos sejam muito bem-vindos. Amém? E Beatriz. Oi, Bia. Glória a Deus. Amém. Tem mais algum nome que você queira que eu anote? Vejamos. Daisy. Glória a Deus. Eita, que chegamos a 19. Glória a Deus. Senhor lhe recompense, viu? Stephanie. Glória a Deus. Aleluia. Oi, Cidália. Silvana. Oração, sim. Elaine. Sim. Oração por mim, por todas as áreas da sua vida. Tá certo. Gabriel, anotei seu nome, Gabriel? Eu acho que não. Vou colocar aqui, certo? Gabriel. E o seu também, Elaine? Certo. Gabriel, filho do pastor, é carente das nossas orações, tá certo. E Elaine, certo? Isso. Glória a Deus. Amém, queridos? Pois bem, Wander, pronto. Marisa, certo. O de Elisa, o de Rian, tá certo. E Wanderson com W. Wanderson. Mais alguém, queridos? Isso. Glória a Deus. Chegamos a 19 ou quase 20, né? Assim, eu quero aqui declarar. Amém? Né? E não me envergonho. Se fosse para, né, assim, aqui esse será, olha só, chegamos a 20. Esse será, você crê, né, o número de seguidores do pedacinho da Bíblia. Amém? Aqui e nas outras redes, né? Pois bem, será o número de pessoas que amam o nome do Senhor, né? Que honram o nome do Senhor. Que assim como você, às vezes a gente pensa, né? Não, né? Há 7.000 que ainda não dobraram seus joelhos, né? Assim, a Baal, né? Há muitos como eu e você, esse remanescente fiel que também amam a Bíblia, né? Assim, e nós vamos nos juntar aqui, amém? Para ler a Bíblia juntos, né? Assim, e conhecer ao Senhor, né? Eu fico sem jeito quando é mas eu quero muito agradecer, viu? Sua atenção, seus ouvidos atentos. Não é essa voz aqui, né? Mas a voz do Senhor, pois é a Bíblia que nós estamos lendo, né? E eu fico assim, tamanho é a minha gratidão, né? Pela honra e o privilégio de estar lendo a Bíblia para você. Amém? Que o Senhor nos ajude a ter aqui todos os dias um pedacinho, uma pérola. Amém? Para o bom tesouro, o bom depósito no nosso coração, que o seu coração seja, né, um depósito de Deus, né, assim, ou um tesouro, né, assim, de Deus nesse território, né, assim, que é você, né, onde Deus está, né, onde é o seu santuário, a sua morada, o seu templo, a sua casa, onde Ele é o morador, né, para que onde pisar a planta do seu pé, né, seja seu por herança, amém? Onde você colocar as suas mãos, né, seja abençoado. E quando você falar, seja Deus falando, né, assim, queridos, né? E para tanto nós precisamos, né, desses ouvidos atentos, treinados para ouvir a voz de Deus e diferenciá-las, né, das demais, né, assim, pois a ovelha conhece, né, assim, a voz do seu pastor, né? E era Jesus falando. E Jesus é a palavra, né? Assim, então é para isso que o pedacinho da Bíblia existe, né? Esse lugar, né? Que nós sempre vamos poder passar e receber de Deus, né? Há tantos pedacinhos que a gente fala, gente, é sério, isso tá na Bíblia, tá na Bíblia. E às vezes numa versão até de um clássico pedacinho da Bíblia que talvez a gente não conheça, né? Assim. Então, vamos seguir o pedacinho da Bíblia aqui. O arroba é o mesmo, arroba pedacinho da Bíblia. Tanto aqui como no vermelhinho, para onde vai o nosso encontro agora, para que outros também possam, né, recolher o seu maná e que é essa porção, amém?
tão generosa, né, assim, essa medida que é repartida, né, e é dada a nós em particular, é personalizada, é de acordo, né, com a nossa necessidade, né, como a Bíblia diz que é. E tudo que nós precisamos fazer é o que? É recolher, né, como o maná, que era aquela semente que ele escolheu todos os dias, e é por isso que é todo dia, amém? Né? Se a gente parar de ouvir a instrução hoje, mais longe da verdade a gente vai estar amanhã. Então é por isso que estamos aqui, todo dia, 7 horas, de domingo a domingo, né, assim, e o nosso guia, o guia da nossa viagem, né, é Ele, o Espírito Santo de Deus, que, como disse Jesus, nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas, e todos os dias nos ensina um pouquinho, né, assim, queridos, e como essa gota, né, sobre essas plantas verdejantes, né, que somos nós, o Senhor vai gotejando, né, as suas palavras, é como esse orvalho, né, que desce durante a noite. É assim que o Senhor compara a sua doutrina, né, goteje, é o que, pronto, por isso o pedacinho da Bíblia vem dessa expressão, de Deuteronômio 32, goteje a minha doutrina, o meu ensino, as minhas palavras, como o orvalho sobre a relva, sobre os campos, verdes, gotas revigorantes, revigorantes sobre as plantas verdejantes. Você imagina? É assim que Deus vê esse momento, é aí que acontece aqui. Aqui somos renovados, né, assim, recebemos de Deus esse vigor, esse pão, inclusive, essa água que nos alimenta, né, assim, por tantos dias, né? Não parece contradizer, né, assim, mas esse pão, né, que é espiritual, e essa água que é espiritual também, que muita gente faminta e sedenta procura em outra parte, em outro lugar, e não sacia, né, assim, e não se farta, não se satisfaz, porque somente esse pão, e é Jesus que fala, que é o pão da vida, e era Jesus falando sobre si mesmo, e Jesus é a palavra, né, que alimenta, né. É quando a gente bebe dessa água que a gente não sente sede, né? Está saciado, né, assim? Então, até amanhã, amém? Até amanhã. E eu convido, né, gentilmente, por isso quando Deus fala conosco é de modo gentil ou profundo e gentil dentro de nós, né, assim? Quem grita com a gente não é Deus, não. A sua voz é um sussurro, amém? Então, quero te convidar a seguir o pedacinho da Bíblia, na certeza que quem garante não sou eu, né, assim, meninas, né, assim, Aguinalda, mas Deus para nós. Nós não chegamos aqui na nossa força, querida, esse encontro aqui, ó, de propósitos, de projetos, missões, nossa, eu fico imaginando quantos propósitos de Deus passam por aqui, se deixam ficar, quantas missões, né, assim, quantos dons, talentos, né, quantas vocações, ou seja, é um encontro que só Deus faz, não somos nós, é Ele que nos traz ou nos atrai, né, assim, né, e é sempre de uma maneira singela, né, é preciso sensibilidade do Espírito para ver o Senhor agindo, né, então é com singeleza e simplicidade, né, no sentido assim, você não vai, né, você não precisa do raio, precisa de um terremoto, de trovões, não, porque quando você ouvir a Deus falar, será um sussurro, amém? Bem aqui, ó, pois a sua vontade é que nós nos acheguemos tão perto o bastante para que Ele fale, tá ali em Isaías 30, em nossos ouvidos, este é o caminho, andai por ele, amém? Glória a Deus, até amanhã, de 7 horas, amém?